Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa aí, tivemos aqui um probleminha técnico aqui que atrasou uns 2 minutos aqui no nosso bate-papo, mas se tiver necessidade, a gente vai também um pouquinho à frente, não é isso, grande William? Tudo bem com você aí, meu amigo? É isso aí, Francisco. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui passando um friozinho no Brasil, mas está tudo bem. Pois é, né? Que agora está começando a esquentar. Hoje está um som bonito aqui em Vancouver. Ontem o pessoal de Toronto estava. Tem aquela guerra, né? Rio, São Paulo, né? Toronto, Vancouver, estava 29 graus em Toronto e o pessoal de lá estava me mandando mensagem. E aí, como é que tá? Aí eu falei, aí eu briguei com eles, né? Eu falei, como é que tá? Vocês estão, os prédios aí estão mais bonitos, com calor, né? E tal, né? Brincadeiras à parte, né? Pessoal, uma boa noite a todos aí. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por estar aqui batendo um papo com a gente, né? Nós convidamos novamente o nosso querido William do Sault College, né? Que fica na cidade de Sault Ste. Marie, tá? É uma das primeiras cidades dentro do processo de imigração rural. É um centro, a gente estava conversando sobre o centro aqui, antes de entrar ao vivo aqui com vocês. Tem bastante coisa interessante, né? Eu diria que é um dos maiores centros dentro do programa de imigração rural, com uma economia diversificada em diversas áreas. Você tem uma das maiores produtoras de ferro, né, do Canadá, né, que é a Algoma. Algoma ou Algomen? Algoma, eu sou ruim com esse nome, eu sempre confundo. Então, assim, e aí você tem diversas facetas aí da empregabilidade. A gente acaba refletindo essa coisa deles serem o primeiro a ter entrado no processo de imigração. Hoje a gente não vai falar muito aqui de imigração, na verdade, né? Hoje a gente está sem a presença da M Canadá, a gente não vai falar de imigração, mas o que acontece? A gente vai colocar aqui para vocês, no último nosso bate-papo, teve a presença da Celina da M Canadá. Eu vou pedir a Priscila para colocar o link para vocês, para quem quiser depois ver o replay daquele outro webinar, tá certo? E aí vocês vão entender porque esses processos de imigração rural, eles acabam sendo, como a maioria dos processos de imigração, são muito encaixados em empregabilidade, né? Então, hoje, eu e o William aqui, a gente vai falar sobre isso, falar sobre o centro, né? Sobre o verão, sobre o inverno, mas principalmente sobre empregabilidade, sobre indústria, né? Sobre os programas que a gente pode oferecer para aumentar a sua empregabilidade, aí entrar no programa, né? de imigração. Então, assim, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais do Sault College, né, e da cidade, né, de Sault Ste. Marie. Meu querido William, são todos seus, vamos lá, então, vamos apresentar para o pessoal, né, essa cidade tão bacana, né, e o que a gente pode oferecer para eles, né? É isso aí. Obrigado, Francisco. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí o nosso webinar. Eu acho que, primeiramente, uma boa noite a todos e muito feliz por todo mundo estar aqui, entendendo que, apesar dos pesares, o momento é de colocar tudo em prática, né? É um momento de oportunidades que a gente tem que encontrar. E, junto com a 3RA, o Francisco, a M Canadá, o Sault College vem trazer uma oportunidade também para os brasileiros que estão buscando, estão com esse projeto de vida de ir para o Canadá, estudar, trabalhar e, quem sabe, uma futura imigração. O Sault College, ele vem sendo, Francisco, uma excelente oportunidade para os brasileiros. Não somente pelo programa de imigração, que a Celina colocou muito bem e explicou relativamente bem todo o processo, mas por ser um college, Francisco, localizado numa cidade chamada Sault Ste. Marie, como você bem colocou, é uma cidade que ela está dentro da província de Ontário, né, que é a província ali mais desenvolvida do Canadá. Eu sei que você está em Vancouver, mas a província ali de Ontário é a que tem o maior PIB, né, são fatos. Não é o interior de São Paulo, né? É isso aí. Eu sou carioca, se eu comparar o interior do Rio com o interior de São Paulo... Putz, a gente vai longe. E aí a cidade de Sault Ste. Marie, por ela estar localizada ali dentro da província de Ontário, Francisco, ela tem os seus grandes benefícios, que são, primeiro, ela tem uma população de 80 mil habitantes, a cidade de Sault Ste. Marie. Aí as uma pessoas das maiores populações dentro das comunidades, né, do projeto rural de imigração. Você tem uma das maiores populações. Esse é o primeiro fator, né? E querendo ou não, a maioria das cidades do Canadá também, ela não foge muito disso, né? Claro, tem cidades que acabam fugindo, como Toronto, Vancouver... É importante lembrar, né, William, o Canadá tem 34 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, realmente, para um centro
menor aqui do Canadá, a gente estava até conversando, nós temos, pessoal, cidades dentro do projeto de imigração rural que tem 8 mil pessoas, né? É isso então, aí. Realmente, ela é um dos centros maiores dentro do programa rural que nos dá facetas diferentes da imigração para os nossos, de empregabilidade para os nossos clientes, né? Que aí a empregabilidade vai encaixar lá com o processo de imigração, né? Exatamente, que é o fator determinante ali desse processo de imigração. Mas, além dela ser a cidade, a maior cidade dentro desse programa, eu acredito, Francisco, e aí, por experiência própria... Uma das maiores. Uma das maiores. Eu estive lá agora em janeiro, passei um pouquinho de frio ali no inverno do Canadá, e eu estive lá em janeiro conversando com todo mundo da cidade, entendendo como funciona, e além dela ser uma das maiores cidades do programa, eu acredito que ela está muito na frente no quesito de preparação. Ela sabe, na essência da cidade, que ela precisa de mão de obra qualificada. Ela precisa de imigrantes, porque lá dentro ela não encontra. Então, quando ela abre esse processo, e é a primeira cidade a abrir as oportunidades para os imigrantes, é porque realmente ela está comprometida com o processo. Então, esse é um outro fator determinante da cidade de Sault Ste. Marie. Esses 80 mil habitantes da cidade, mais essa ideia e esse projeto deles do programa de imigração acabam tornando a cidade muito atrativa. E, a partir do momento que o governo canadense abre esse processo para a cidade, quer dizer que a empregabilidade existe, mas não tem a mão de obra. E aonde senão não teria por que fazer isso, não teria por senão não teria. Exato, que é a chave do negócio ali, é a mão de obra qualificada. E o que é bacana da cidade, além de todos esses benefícios, Francisco? Por ela estar na província de Ontário, a gente falou que é uma cidade menor, mas ela tem toda a estrutura de uma cidade canadense. Então, tudo que uma cidade, não é uma cidade interiorana, que nem a gente tem aqui no Brasil, que acaba tendo falta de alguns serviços, por exemplo. Lá não. Ela tem tudo que uma pessoa precisa ter para viver uma qualidade de vida extremamente grande. E a cidade de Sault Ste. Marie, mesmo com todos esses benefícios, e ela estando na divisa ali com os Estados Unidos, fronteira com o estado de Michigan ali nos Estados Unidos, você tem um custo de vida muito mais baixo do que as outras cidades, mesmo dentro da província de Ontário e comparando com grandes cidades como, por exemplo, Toronto. Para você ter uma ideia, eu também estava no lugar dos brasileiros que estão nos assistindo aí também, há 2, 3 anos atrás, eu estava no mesmo projeto, então eu sei bem do que eles estão vivendo, você que fez todo esse processo sabe até melhor do que eu. Mas quando a gente vai para uma... considero um novo imigrante do Canadá, a verdade é essa, é assim que eu me vejo, vamos colocar assim. Eu estou há quase 20 anos aqui, mas é como eu me vejo. Pois é, tá vendo? E aí quando a gente acaba colocando na ponta do lápis o custo de vida, ele acaba fazendo uma baita diferença, né, Francisco? Quando a gente pensa num futuro, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, se a gente começa a buscar por cidades que fogem um pouquinho dos centros comerciais, a gente consegue ter um custo de vida menor e o nosso wage, por exemplo, de Ontário, ele é o mesmo. Então, eu vou partir do princípio que o meu salário mínimo, teoricamente, vai ser o mesmo, né? E o custo menor, comparando uma cidade de Sault Ste. Marie com Toronto, por exemplo. Então, acaba, no final das contas, sendo mais vantajoso quando se você tem esse projeto médio e longo prazo, para uma cidade menor, com custo de vida menor, como Sault Ste. Marie. Esse eu acho que é o grande pilar da cidade, falando dos 2 pilares que eu sempre comento do Sault College, né? Que a cidade de Sault Ste. Marie é o primeiro grande pilar, e o Sault College também. E eu vou fazer algumas referências à empregabilidade, que eu acho que é um dos principais pontos aqui que as pessoas procuram as informações e também dos programas do Sault College. Que são o quê, Francisco? Quando o Sault College ele determina um programa, ele abre para os estudantes internacionais, e aí nós brasileiros, ele está olhando a empregabilidade ali da cidade. Então, se ele olha a empregabilidade, avaliou e entendeu que, olha, tem mercado, a gente precisa de gente, não tem mão de obra, poxa, vamos fazer um curso no college para poder preparar os estudantes internacionais para chegar e absorver essas vagas de emprego. Então, é basicamente essa conexão que eu falo sempre para o pessoal que ainda, de repente, não teve a oportunidade de escutar, né, William? Uhum. Essa é a grande diferença de um college, né? Assim, quer dizer, você tem algumas outras também, mas a diferença de um college para uma universidade é que não existe college no Brasil, então às vezes é difícil fazer essa referência, né? Uhum. Mas, assim,
Um college, pessoal, você vê, a maioria dos colleges públicos, né? Se eu perguntar isso aí, eu nunca pergunto isso para o William, mas provavelmente 50% ou mais ou menos 50%, né, do investimento que o Sul College recebe por ano, ele vem da iniciativa privada. Isso é meio que uma máxima, né? E o que acontece com isso, pessoal? O que a iniciativa privada quer com isso? Né? Ela quer mão de obra qualificada. Então não faria sentido um college ele fazer um curso que vai dar um custo para ele. Lembrando, pessoal, todo canadense ele recebe uma bolsa para estudar nesse programa. Ele vai pagar quase um terço do que você vai pagar. E o número de alunos internacionais, em percentual, é pequeno. Então, assim, um college, ele é sustentado, na sua grande parte, pelo governo e pelas empresas que bancam aquela instituição de ensino. Então, assim, não faria sentido você ter um curso que você não tem necessidade da indústria. Uhum. A verdade é essa, né? Então, assim, eu sei que é muito comum as pessoas perguntarem, o que tem emprego no Canadá? A verdade, né, pessoal, é que o Canadá é um país com uma taxa de desemprego muito baixa, né, William? É um país muito estável. E assim, pessoal, a gente casando isso com a engrenagem do college, a chance de sucesso é muito alta, né? A empregabilidade do Sul College é na casa de 90%, né, William? Então, assim, num tempo curto 90% num tempo curto da sua formação dentro da sua área. Então, é por isso que é importante que as pessoas entendam isso, né? Que essa engrenagem ela anda junta, né? Por isso é muito importante que a gente entenda todo o seu background para a gente fazer essa caminhada, escolher o melhor curso para você, para que fique mais fácil, né? Mais suave, né? Essa caminhada da empregabilidade, que vai ser mais suave a caminhada da imigração, né? Eu sempre peço para o pessoal, é muito comum, né, William? A gente vê o pessoal, não vou fazer business só para ir lá, porque eu só quero a imigração, então eu vou fazer. Calma, amigo, é você que vai pagar os $16 mil, $17 mil por ano no college, é você que vai ficar 16 meses sentado em college. Então, calma. Vamos analisar, né? Vamos analisar qual é o melhor programa para você. A 3R costuma dizer que o nosso trabalho não é só te trazer para o Canadá, mas é te manter aqui. E te manter aqui envolve o seu trabalho, né? Porque a qualidade de vida, ela pega com o trabalho, né, William? A pessoa fica 8 horas do dia trabalhando. Então, assim, você fazer algo que você não goste, o sonho Canadá pode se tornar um pesadelo. A gente vê a taxa de pessoas que voltam da 3RA Intercâmbio, cliente da 3RA Intercâmbio, é muito baixa. E muito por causa dessas engrenagenzinhas que a gente vai fazendo, né? Mas é claro que existe um percentual de pessoas que voltam, mas ele é muito baixo. Em geral, o que eu vejo assim que não são nossos clientes, eu costumo ver, a gente não tem esse dado, tá? Sentir a verdade é essa. Eu falo que eu tenho, mentira minha. Mas assim, conversando aqui com as pessoas e conhecendo, eu vejo muita gente voltar exatamente por isso. Então você não precisa, o Brasil é assim, né, William? A gente precisa escolher um curso pensando no emprego, né? O Canadá não é assim, né? E o college te ajuda ainda mais com isso, porque se existe aquele curso do college, é porque existe empregabilidade. Então a questão é, na consultoria da 3RA Intercâmbio, a gente vai analisar o seu background, o que você tem de formação, o que você tem o que você já fez de trabalho, as suas aptidões, né, o que você quer fazer aqui no Canadá e mercado de trabalho canadense, né? A Priscila, pessoal, ela está aí no bate-papo com vocês, tá? Ela passou aí o e-mail dela e o WhatsApp dela, ela vai poder atender vocês, entender? Lembrando, a consultoria da 3RA Intercâmbio, ela é gratuita, a 3RA Intercâmbio é paga pelas instituições de ensino parceiras e não pelos clientes, tá legal? Então, assim, mas isso é muito importante, né, William? Para que a pessoa fique feliz, se encaixe. É legal virar essa chave Canadá, né? Porque é muito comum, né? Nós brasileiros, o pensamento é esse, né? O que tem emprego, vou para o que tem emprego. Meu amigo, não é assim, né? Emprego você tem na maioria das áreas, né? Só falar uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Já a gente vai entrar nas perguntas. Estou vendo que tem bastante pergunta legal. Vou encorajar vocês a enviar as perguntas e já a gente vai entrar nelas, tá? Vamos lá, doutor William. Desculpa, eu falo demais. Imagina. Mas toda a sua colocação foi perfeita, Francisco, porque eu acho, primeiro, é extremamente importante os brasileiros terem uma empresa de confiança apoiando eles em todo esse processo, como a 3RA.
uma empresa que tem experiência, tem know-how para passar todo o conhecimento e apoio. Se o Sul College está junto com a 3RA nesse processo, é porque são duas grandes empresas trabalhando e oferecendo as melhores oportunidades juntas para fazer com que o seu projeto de estudo e, quem sabe, futuro processo de moradia, de imigração no Canadá, seja bem sucedido. Esse é o propósito geral. Então, eu aconselho muito as pessoas a procurarem a 3RA, buscarem informações, terem um suporte para poder fazer uma aplicação para o Sul College e entender. O que você colocou é extremamente importante, identificar o curso. Porque, e aí eu vou dar um exemplo próprio, eu fiz um college no Canadá também, Francisco, e você é bem exigido, né? Você tem que estudar, você tem que fazer todas as assignments, todas as provas, e isso demanda tempo. Então imagina, você pega um curso qualquer, que você não se identifica, e pretende lá, passa metade do seu dia estudando e não gosta disso, só para avisar uma imigração futura. Você vai sofrer em todo esse processo, olhando só o futuro? E não vale a pena. Por quê, né? Porque né, é o mesmo custo, né, de você fazer um curso que você gosta, né? Então, exato. Porque, né? A gente vê bastante casos assim, né? Mas eu vou levantar alguns dados aqui, grande William, para o pessoal aqui do centro, né, de Sault Ste. Marie, para a gente começar a responder as perguntas. Tem bastante pergunta interessante aqui, eu vou encorajar o pessoal a enviar para a gente, tá? Então, a gente já falou de algumas coisas aqui, é um centro com mais ou menos 80 mil habitantes, localizado no interior de Ontário, tá? Ele faz divisa com os Estados Unidos, que acaba, pessoal, para quem, eu imagino que aí todos saibam, né? Mas para aqueles que não sabem, né? O Canadá, ele é o maior mercado, né, consumidor, né, dos produtos canadenses, os Estados Unidos, é o maior parceiro econômico. Então, as cidades que tendem a fazer essa divisa, a logística é muito forte, né? Você acaba tendo indústria muito forte. Aqui, essa produção de ferro, né, que é uma das maiores produtoras de ferros do Canadá, escorre demais para os Estados Unidos, né? Então, isso aí é algo que é um fator bem importante aí nessa localização geográfica de Sault Ste. Marie. Tá? A manutenção de aeronaves, né? Você tem bastante força nessa área, né? Infelizmente, né, nós não temos ainda cursos abertos para alunos internacionais nessa área, mas se você é dessa área e, por exemplo, o seu cônjuge que vai estudar, a gente pode te colocar, né, para ir para Sault Ste. Marie e você entra no mercado de manutenção de aeronaves, que é um mercado extremamente ativo no Canadá, com alta empregabilidade, altos salários, né? Tudo no Canadá que é prático costuma ter essa tendência, altos salários e alta empregabilidade, né? Então, assim, outras coisas aqui super interessantes. Então, a produção de aço, a gente já falou bastante, né? A sede da Algoma Steel, né? A manutenção de aeronaves, produção de painéis solares, né? A Sault Ste. Marie tem muito esse lado de energia renovável, então, né, de área ambiental, né? Então, assim, foi aquilo que a gente conversou da última vez, né? O College é uma referência no Canadá sobre essa área, né, William? É isso aí, Francisco. Toda a região ali da cidade de Sault Ste. Marie, ela foi muito beneficiada pela natureza, em geral, né? Então, ela está no meio de 3 grandes lagos, inclusive um deles é o Lake Superior, que é um dos maiores lagos ali do Canadá, e a região... Michigan, né? Pega uma série de cidades Michigan ali, e eles valorizam muito isso, né? Então, reservas florestais, parques, natureza em geral, e isso vai muito ao encontro, por exemplo, eles amam lá atividades outdoor no Canadá, em Sault Ste. Marie, né? E isso vai muito ao encontro aos programas do Sul College. Então, o Sul College, ele é referência lá no Canadá para cursos de meio ambiente. Então, para todo mundo que está pensando em seguir nessa área, o Sul College é grande referência, onde praticamente 50% das aulas são outdoor, né? Inclusive, falando especificamente desse tipo de mercado, Francisco, por exemplo, o próprio governo de Ontário, ele tem sedes na cidade de Sault Ste. Marie que fazem estudos de árvores, de plantas, fora as próprias indústrias na cidade que precisam de profissionais nessa área para poder fazer o equilíbrio e entender como lida a minha produção, qual é o efeito dela que afeta o meio ambiente. Então, essa profissão é muito procurada lá na cidade. Inclusive, se você me permite, já que a gente abordou esse tópico, Francisco,
Tem um vídeo, coisa de 20 segundos, só falando do curso de Natural Environment do Sul College, e aí eu queria dividir com vocês para a gente ter uma ideia do que é a Escola de Natural Environment do Sul College. Vamos ver se vai funcionar aqui. Eu só vou dar o start aqui no vídeo. Vamos lá. Está funcionando? Aqui, ó. Espera aí. Agora vai funcionar. There is an awe to where we live, to where we learn, home to the Canadian Shield, and endless hectares of brilliant ecosystems, an outdoor classroom, a living textbook, and miles of breathtaking. Your perfect setting to be amazing. Welcome to the School of Natural Environment. Welcome to Sioux College. Rapaz, vou sair daqui de Vancouver e vou para lá, cara. Você tá vendo? O preço da minha casa aqui, eu acho que é capaz de eu comprar uma casa lá, me aposentar e viver essa beleza aí. Isso com certeza. Brincadeira, legal. Todo mundo briga com o preço de casa aqui em Vancouver. Mas o legal é para mostrar um pouquinho do que é o meio ambiente ali em torno da cidade. E os cursos do Sul College são excelência em se falando de meio ambiente. Esse é um dos pilares ali do Sul College, né? Cursos de meio ambiente. Quando você acaba... É importante o pessoal entender, William, que isso vai envolver muita coisa. O meio ambiente vai envolver negócios. Por exemplo, nós temos diversos engenheiros que também podem ir para a área ambiental, mesmo advogados para ir trabalhar com a área de regulamentação ambiental. Tem muita coisa que a gente consegue fazer. Desde que eu tenha uma indústria local forte, você tem diversos segmentos. Vai entrar a área de TI junto, vão entrar diversas coisas, né? Ela vai levar de vários lados da indústria, né, e tudo mais. Então, exatamente isso. Ela é uma, desculpa te cortar, Francisco, mas é exatamente isso. Ela é uma cadeia produtiva por trás dela, né? Então a gente falou do Natural Environment, tem toda uma cadeia produtiva ali. Se a gente citar, por exemplo, um outro lado forte do Sul College, que são os cursos de engenharia. E aí a gente está falando do manufacturing, que atende muito bem a Algoma Steel, que você bem citou, que é uma das maiores indústrias de aço da cidade, e citando ela como um pilar também, porque tem toda uma cadeia por trás da Algoma Steel. Esses são outros cursos muito interessantes do Sul College, cursos de engenharia, e o mercado, a empregabilidade é muito alta na cidade. Quando a gente parte para um terceiro programa que é muito interessante na cidade, que você já bem citou, que é a área de TI, por exemplo, os cursos de Computer Programming, por exemplo, do Sul College, design de aplicativos, graphic design, são programas que ele tem alta empregabilidade, e um exemplo desse, para você entender de empregabilidade, Francisco, além de várias startups que tem dentro da cidade de Sault Ste. Marie, inclusive, a coisa de 2, 3 meses atrás, a cidade foi, antes de toda essa pandemia, a cidade foi sede do encontro de startups ali da região de Ontário. Então, isso vem se desenvolvendo, toda a área de tecnologia, e a sede do governo de Ontário de lotéricas, que é a nossa Mega Sena no Brasil, a Loto, chama OLG, que é Ontario Lottery Games, fica em Sault Ste. Marie também. É mais um mercado que aí você atende tanto a área de business quanto a área de tecnologia. Então, os cursos do Sul College focados no mercado de trabalho. E aqui a gente citou algumas das empresas que vão absorver essa demanda por empregabilidade, né? E como você bem citou, a borda ali com os Estados Unidos acaba gerando mais negócios ainda. Tem um porto na cidade de Sault Ste. Marie, que ele acaba fazendo todo esse trabalho na área de supply chain, project management, toda a área de business em geral. A pós-graduação, por exemplo, do Sul College de Business, é Global Business Management, que são negócios internacionais. Então, para quem é da área de business, quem está procurando uma experiência internacional, uma educação internacional seguindo essa área, vai ser super bem atendido também pelos programas do Sul College e pela empregabilidade da cidade. Um dado só para completar essa informação, Francisco, que você comentou muito bem, 90% dos estudantes do Sul College, após concluírem o curso, encontram empregabilidade na sua área, isso só falando de alguns dados, né? Dentro da sua área, em até 6 meses. Esse é um dado estatístico do Sul College. Além disso, 93% dos empregadores,
eles adoram, e eles, como é que eu posso te falar? Eles beneficiam e eles querem muito estudantes vindos do Sul College, formados no Sul College. Então, 93% dos empregadores ali da região buscam por isso, porque eles sabem o quão Sul College é referência na cidade e o quão os estudantes ali estão sendo preparados para o mercado de trabalho, entendeu, Francisco? Uhum. Isso aí, com certeza, essa conexão ela é muito importante, né? Então, você falou aqui, né? Eu ia falar sobre o porto, né? Você tem um grande porto ali, a logística bem forte, né? Uhum. Você tem uma realidade, é uma das razões, né, pela qual a gente vê o centro de Sault Ste. Marie querendo entrar tanto nesse programa rural, né? Migratório, uma cidade com muitas pessoas mais velhas e com necessidade forte de mão de obra nova, né? Então, você tem um envelhecimento da população, que a gente acaba vendo esse problema em diversos lugares do Canadá, né? Mas ali naquele centro em específico, né? Quem quiser estudar, né? Você tem os baby boomers aqui no Canadá, né? A questão da guerra naquela época e tudo mais. Então, assim, você traz essa realidade de hoje, né? Então, assim, uma outra coisa que a gente falou, você já falou da sede da lotérica, que acaba trazendo muito negócio, acaba trazendo muita tecnologia, né? Então, pessoal, são coisas importantes, tá? Para vocês levarem em consideração. Vamos fazer o seguinte, então, doutor William, vamos começar a ler aqui as perguntas do pessoal? Vamos, claro. Vamos lá, todos. Lembrando, pessoal, a nossa querida Priscila está aí no bate-papo com vocês, ela é uma consultora especializada da 3R Intercâmbio, ela mora aqui no Canadá, uma pessoa que conhece bastante, já ajudou muitas pessoas, né, no seu projeto de vinda para o Canadá. A 3RA vai te dar todo o apoio para você escolher seu curso, tradução de documento, pagamento de faculdade, né, e tudo mais. E a 3R Intercâmbio ela é paga pelas instituições de ensino e não pelos clientes. Ou seja, para você o custo é zero de utilizar toda a ajuda da 3R Intercâmbio. Inclusive, nós vamos fazer diversas coisas para que você economize seu dinheiro. A 3R Intercâmbio é uma empresa que existe no Brasil e no Canadá. Quando você paga o seu college, ela vai vir por um meio que é para pagamento de estudos, mas vem entre empresas. Então é mais seguro, né? O valor do câmbio é mais baixo. Então, coisas assim, tem várias coisinhas que a gente vai fazendo para ajudar você a economizar no seu projeto, que é uma grande veia, né, da nossa consultoria. Eu costumo dizer que a nossa intenção maior é economizar o seu dinheiro e aumentar a sua empregabilidade, né? Porque isso aí vai levar para diversos outros caminhos importantes aí. Então, a pergunta da nossa querida Paula é bem prática, né? E é bom que a gente já vê essa parte aqui, como é que a gente já está, né? As aulas com intake em setembro tem previsão de ser presencial, tendo em vista o coronavírus? Já tem alguma coisa sobre isso, grande William? Já, na verdade, Francisco, isso acho que é uma discussão entre todos os colleges, né? Principalmente da província de Ontário, que é isso que é legal, Francisco, que eles, querendo ou não, eles têm uma organização entre eles, né? E uma decisão como essa, ela vai ser muito alinhada pelos colleges públicos de Ontário. Então, sim, está havendo um estudo muito grande do que ser melhor oferecido para o intake de setembro, que ofereça um menor impacto aos estudantes, principalmente internacionais. Hoje, o que o Sault College vem trabalhando é com o intake presencial em setembro, mas ele tem todo um estudo que está sendo feito para apresentar uma opção de um programa online, porque vai depender muito da mobilidade das pessoas vindo do Brasil para o Canadá. Vai depender muito. Eu acho que no momento que a gente está, vai acabar dependendo mais dos outros países do que do próprio Canadá. Hoje o Canadá está de uma maneira geral, né? Assim, você tem Quebec, ainda não está numa situação muito tranquila, mas BC, por exemplo, onde eu estou aqui, você tem hoje, se não me engano, menos de 300 pessoas, né, com coronavírus na província inteira. Então, assim, só que não adianta, né, pessoal? Como é que eles vão abrir as portas, né? Você tem o nosso vizinho aqui, os Estados Unidos, como hoje o maior número de casos de coronavírus do mundo. Então, a fronteira com os Estados Unidos está fechada. O Brasil, se continuar dessa maneira assim, então, assim, eu acho que aqui essa decisão, né, dos colleges, né, vai caber muito também nessa a autorização ou não, né, da entrada de estrangeiros no Canadá, né? É isso aí. Então, ele está desenvolvendo esse plano B,
que é para a entrega de programas online, pelo menos do primeiro semestre, caso seja afetada essa mobilidade. Não é certo ainda, provavelmente em meados desse mês novo que está chegando de junho, a gente vai ter uma maior precisão de como vai ser esse intake de setembro, primeiro semestre, que aí sim, se for necessário, será oferecido online aos estudantes. Justamente olhando muito isso, Francisco, a mobilidade, que essa é a maior preocupação. Quando você mencionou dos dados, por exemplo, do vírus aí em BC, por exemplo, ali na região de Algoma, que é onde está a cidade de Sault Ste. Marie, desculpa, tem cerca de, além de Sault Ste. Marie, tem mais algumas cidades ao redor, eles só tiveram 3 casos, Francisco. 3 casos de vírus recentemente. Então, para você ver como o controle é diferente, né? Então, tem essa questão aí. Então, fazendo um resumozinho, hoje a ideia é que seja presencial, mas está havendo aí um estudo para passar. Esse vai depender do que vai acontecer provavelmente nas próximas semanas ou nos meses assim bem que estão por vir, né? Esse mês de junho eu acho que a gente já tem tudo mais clarificado, tá, Francisco? Que é o que eu estou falando para os nossos estudantes, até aproveitando aqui, dizendo, vamos aguardar esse mês de junho para a gente entender como que vai ser esse melhor cenário aí. Lembrando, pessoal, que assim, colocando de uma maneira prática, né? Vamos colocar aqui os pingos nos is, né? A educação é algo que traz muito dinheiro para o Canadá, né? Exato. A verdade é essa. Então, assim, obviamente, o Canadá não quer perder. É bom para o estudante que vem para cá, abre diversas portas para a imigração, mas é bom para o governo do Canadá também. Então, assim, o que a gente viu é que o governo do Canadá autorizou as pessoas com visto, né, até uma certa data que já tivesse tido visto naquele momento, que essas pessoas poderiam essas pessoas poderiam começar do Brasil, na entrada de maio e de junho, poderiam começar do Brasil e não atrapalhar o PGWP. Eu espero que o governo canadense, né, com o desenvolvimento dessa situação, que ele vai fazer algumas coisas para ajudar, né, com que essa máquina não emperre, né? Então, assim, vamos esperar aí esses dias aí para ver o que vai acontecer, porque o governo canadense, né, William, desde o início da pandemia, ele tem dado diversos benefícios para estudantes. Eles têm feito diversas coisas maleáveis. O Canadá em si ele tem muito isso, né? Ele tem muito esse lado humano, tá? Mas também você tem um lado econômico dessa situação, né? Que assim não tem muito como ser diferente, né? Exatamente então, isso. A pergunta aqui do nosso querido Christian. Eu vi até que a Priscila respondeu e realmente a Priscila está 100%, né? Eu vou entrar um pouquinho mais. Eu li um estudo de 2019 que em uma família de 4 pessoas necessitamos de que os 2 adultos trabalhem com ao menos 16 full-time. Eu não consegui entender essa parte, tá, Christian? Mas o subsídio do governo para ter uma vida honesta, sem esbarrar no linear da necessidade, significa que se apenas um dos adultos trabalhar, seria necessário 32 por hora. Isso é viável? Christian, depende de uma série de fatores. Foi o que a Priscila falou, vai depender de onde você for morar, depende da sua profissão, depende de uma série de coisas. Muito importante você conversar com a Priscila aí, a marcar a consultoria. Lembrando, a consultoria educacional da 3R Intercâmbio é gratuita. Essa consultoria, ela envolve dinheiro, não tem como não envolver. A gente faz um planejamento financeiro para o nosso estudante, tá? Uma projeção de ganho e de gasto durante todo o tempo de estudo. Então, a diferença que a gente vai fazer, olha, durante todo o tempo de estudo, você vai gastar isso, que é o custo do college, né, o seu custo de vida, e você deve ganhar isso. Nesse momento, a gente é pessimista, a gente coloca em trabalhos coloquiais, né, com salário mínimo e tudo mais. E aí, é claro, que você pode pleitear qualquer trabalho que você queira, né, desde que você seja capacitado e tenha certificação para fazer. Mas a parte financeira, ela toma um bom tempo da consultoria da 3RA, porque ela é algo muito importante, né, nessa caminhada. A gente não quer que os nossos alunos nadem e morram na praia. Então, durante um bom tempo, a gente vai falar de programação financeira, tá legal?
na Até nossa se consultoria. você me permite, Francisco, complementar e comentar aí para o Christian, que é o seguinte, Christian, quando você analisa esses dados, você tem que verificar principalmente para que cidade que você está indo. Porque, por exemplo, dentro da província de Ontário, os colleges, falando em college, eles têm os valores muito próximos. A grande diferença que vai fazer para você é o local onde você vai morar, que vai fazer, dependendo do local, você vai ter que trabalhar mais para você conseguir pagar os custos, ou vai ter local que você vai conseguir fazer um equilíbrio muito bom. Por exemplo, eu morava em Toronto e morava num apartamento de 1 quarto, bem pequeno, e ficava cerca de 15 minutos da estação de metrô. Eu pagava, isso há 4 anos atrás, pagava $1.500 nesse apartamento, Francisco. Hoje eu ouvi falar que esse apartamento está $2.400 já, o mesmo apartamento, depois de 4 anos. E aí, quando você vai comparar com o Sault Ste. Marie, por exemplo, esse mesmo apartamento seria em torno de $800, quase metade do valor. Só para você ter uma ideia do quão relevante é o custo de vida da cidade. Isso faz muita diferença. Você pega os custos principais e aí isso faz muita diferença ali no final da sua planilha, ali do seu controle. Então, acho que esse é um fator determinante aí para te ajudar nesses números. Então, assim, a gente leva em consideração principalmente o aluguel aí, né, na hora de fazer essa programação financeira. Isso vai depender principalmente da onde você está indo e da sua profissão. Às vezes é uma profissão muito boa, mas que demora um pouco mais para você entrar nela, às vezes não, então são coisas assim que a gente precisa analisar, né? A Tatiana falou, vocês vão falar sobre como é mais ou menos o processo de imigração rural dessa cidade? Hoje não, tá, Tatiana? Mas aí em cima a Priscila colocou para você, a Celina não está aqui com a gente hoje, que é a consultora de imigração da M Canadá, que é nossa parceira, mas infelizmente hoje ela não está aqui com a gente, tá? Então eu não sou consultor de imigração, eu não posso falar sobre imigração, mas a gente colocou aqui, a Priscila colocou o link do replay, é só você ir lá, tá? E depois acompanhar, que ela fala bastante do processo de imigração da cidade. Eu encorajo a todos, depois vocês vão receber por e-mail o link do replay desse webinar e aqui a Priscila está colocando para vocês o link do replay do outro webinar. Vamos lá aqui a próxima. Então, você já ouviu a cidade, como eu sou. Obrigado, então. Vamos lá, então. Vamos a... Paula, olha só, a pergunta da Paula aqui, ó. Boa noite, gostaria de saber se o college tem cursos online para quem mora aqui no Brasil realizar assim, se preparar para a imigração. Você está falando de curso de inglês, Paula? Então, o curso de inglês de vocês tem alguma coisa online, William? Por enquanto, não. Na verdade, não é o foco, né? Não é o foco, mas do School College. Se você estiver falando de programas profissionalizantes, Paula, tá? Você pode até fazer o programa online, mas desde que você se encaixe, tá? No que a imigração determinou, que você tem que ter visto de estudante válido emitido até o dia 18 de março, tá? E então tem algumas coisinhas assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, tá legal, Paula? Então conversa com a Priscila, se mantém em contato com ela, que vai ser um prazer, né, ajudar vocês e ir trabalhando assim no seu projeto, tá legal? Porque, pessoal, o William falou uma coisa lá no início, tá? Que é super interessante, né, levar isso em consideração. É óbvio que ninguém gostaria que a gente estivesse passando isso que a gente está passando hoje, diversas pessoas sofrendo, diversas famílias sofrendo com essa história. Eu estou aqui no Canadá, mas a minha família está aí no Brasil, né, e tudo mais. Mas, assim, existem diversas oportunidades que são criadas em um momento como esse, tá? Hoje, pessoal, a gente tem a situação do Pathway, tá? A gente pode trabalhar com o Pathway online, você pode fazer o Pathway para entrar no School College aí do Brasil, coisa que nunca aconteceu, tá legal? Não vai ser dentro do School College, mas nós temos escolas de inglês parceiras que o School College aceita, ou seja, você pode fazer isso do Brasil. Isso é uma economia, pessoal, gigante, muito maior do que a diferença que está o dólar hoje, tá certo? Assim, muito maior, porque para pensar, o curso é mais barato para você fazer o curso online, tá? Só que você deixa de ter que se manter em dólar e quando você faz o curso online aí do Brasil, que é o Pathway para entrar no School College, você pode continuar trabalhando, o seu cônjuge pode continuar trabalhando, então assim,
oportunidades apareceram. Outra oportunidade foi de você poder fazer o curso do Sul College do Brasil. Mas esse foi, até o momento, para aquelas pessoas que tiveram o visto emitido até o dia 18 de março. Se a situação não mudar, principalmente dos outros países e não do Canadá, a tendência é que a imigração, isso é só tendência, isso aqui é meio que olhando na minha bolinha de cristal, mas eu não deveria nem estar fazendo isso, tá, pessoal? Então, se quiser jogar fora o que eu estou falando aqui. Mas eu acredito que a imigração vai dar uma mobilidade maior para você fazer o curso de fora do Canadá e mesmo assim ter direito ao seu PGWP, coisa que nunca aconteceu. Com isso, você tira custo de vida em dólar desse projeto. Isso aí é bem interessante, né? Como então, a gente fala que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né, Francisco? E acaba sendo um lado positivo e uma oportunidade realmente, essa aceitação da Pathway Online pelo Sul College, essa oportunidade, de repente, se ele vier se tornar, por exemplo, um curso online em setembro, dos estudantes não precisarem ir para lá nesse primeiro momento, fazerem os 4 primeiros meses aqui, economizar um pouco mais e ir para lá só no segundo semestre. Então, são diversas oportunidades que podem acabar surgindo com essas adequações, né? Porque o Sul College, ele vem tentando fazer, e aí até um fato interessante, Francisco, o Sul College esse ano, ele foi eleito novamente o número 1 da província de Ontário em satisfação do estudante. Para vocês verem como o foco do Sul College é realmente o estudante. Então, todas as ações que a gente vem desenvolvendo é para amenizar o impacto disso tudo e fazer com que o nosso estudante tenha a melhor experiência possível. E quando a gente fala da aceitação, além da Pathway, já entrando um pouquinho dos requerimentos aí do que o Sul College precisa, da prova de proficiência, por exemplo, Francisco, se a gente fala do IELTS, que é a prova mais conhecida do Brasil, o Sul College, para todos os programas, ele precisa de uma nota 6, com nenhuma nota menor que 5,5. Isso falando de IELTS. Se a gente não está falando de IELTS, fala, poxa, é um programa que eu não consigo fazer o IELTS agora, o que eu faço? O Sul College, ele aceita o Duolingo Test, que é um teste. O Duolingo, aquele aplicativo que todo mundo conhece, ele tem um teste oficial online. Então, você faz o teste da sua casa, ele filma você fazendo o teste, e aí a nota que o Sul College precisa é 95. Então, essas são algumas das oportunidades que tem também para o Sul College, a gente mudou você entrar direto, né? O que acontece? O Duolingo, ele é uma maneira muito mais prática, eu acho, do que o IELTS, né? Ele realmente é feito para você testar o seu inglês, não testar como fazer uma prova, né? E assim, a própria 3RA consegue ajudar os seus alunos de maneira gratuita com guias para essa prova do Duolingo. Pronto. Coisa que assim, que o IELTS a gente consegue, mas não consegue muito, porque é uma prova muito mais complexa, né? Então, assim, a economia nessa história ela é uma prova muito mais barata, né, para você fazer. Então, assim, são oportunidades que foram aparecendo ao longo dessa história aí, né, que obviamente tem diversos pontos negativos, mas você tem algumas coisas, né, que dependendo do seu interesse, ficaram interessantes. Eu, sinceramente, acho que hoje um momento desses é um momento que, devido às soluções que os colleges trouxeram, as escolas de inglês trouxeram, tá? Até mesmo o governo do Canadá trouxe, é um momento favorável a você. Existem oportunidades hoje que ontem a gente não tinha. A verdade é que a gente não sabe até quando vai essas oportunidades, quando que o governo vai fechar isso, quando que as escolas vão parar com isso, né? Então, assim, eu acho que para quem tem interesse em Canadá, pessoal, eu sei que o dólar hoje está alto, mas existem diversas outras coisas que podem ser interessantes, tá certo? Conversa com a Priscila, que está aí no bate-papo, e ela pode explicar a vocês, entender melhor, levantar parâmetros e você ver se é o momento que você quer deixar esse projeto Canadá em Banho-Maria ou não, você quer tocar ele. Existem diversas variáveis positivas hoje para quem quer fazer. A verdade é essa. Vamos lá então, doutor. Pergunta da Angelice. Sou professora de biologia, mas tenho muita vontade de trabalhar com design de interiores. Estou, inclusive, fazendo uma faculdade desse curso aqui. Eu poderia fazer um college relacionado a esse curso aí mesmo, não tendo experiência nisso? Tem demanda? Você tem algum curso de design de interiores, grande William? Não.
Diretamente para esse tipo de programa eu não tenho, Francisco. Eu tenho outros programas, mas eles acabam saindo um pouco disso. Ele vai mais para a área de hospitalidade e tudo mais. Focado em design de interiores, não. Isso então, é uma coisa que a empregabilidade lá na região não seja tão interessante. É exatamente entendeu? Isso que é importante que você entenda, Gelice. Eu diria que é o seguinte, se você quiser se manter na área de biologia, essa aí é uma pela boa questão do meio ambiente, aí você tem uma empregabilidade fantástica ali. Né? E você tem diversos cursos que a gente quer, a biologia, a química, ela é base de muita coisa, né? A gente consegue fazer muita coisa com profissionais dessa área. Agora, talvez se você quiser ir para uma área de interior, design de interior, aí é mais interessante talvez você ir para centros maiores, né? É legal entender essa diferença, tá? A consultoria, ela serve muito para isso, tá legal, Angelice? Bate um papo com a Priscila, que ela vai te explicar. Se você quiser se manter, ela pode te mostrar os cursos do Sul College que tem ligação com biologia e você vê se você tem interesse ou não, tá legal? Eu vou responder uma pergunta aqui do Akin Dele. Não sei se, coitado, ele está com esse tempo todo com paciência de escutar a gente falando português aqui, que ele botou uma pergunta em inglês aqui, eu vou responder ele. I have postgraduate degree in occupational health and safety prevention, risk control. I will to do master's program on environment, health and safety. Akindele, please do me a favor, send a message to Priscilla and she can understand what you want, what you have back home, and it's going to be a pleasure to understand and find the best course for you, okay? Vamos lá. A Ana foi realmente a pergunta que a gente já with you my plans. Tá. A Estela pergunta, boa noite, o que caracteriza a imigração rural? É um programa do governo, é um programa de imigração do governo, tá? Estela, de novo, tá? Vou pedir para a Priscila, ela já colocou aí, se você rodar as mensagens, o link, tá? Onde a Celina da M Canadá, ela fala, tá? Ela explica como é que é o processo de imigração rural, e eu, sinceramente, acho a cidade de Sault Ste. Marie a melhor, tá? E uma das melhores quando a gente fala dos centros que estão dentro desse projeto do governo, tá legal? Pessoal, uma das coisas que envolve, aqui eu não posso me estender muito com imigração, tá? Mas, assim, uma das coisas que envolve esse programa de imigração rural é que você precisa se encaixar nas vagas que são anunciadas e a cidade, ela aceita aquela vaga e tal. Até onde eu tinha conversado com a Celina, da M Canadá, de longe, Sault Ste. Marie era o que tinha a maior quantidade de vagas de emprego aberta que encaixavam no programa de imigração rural. Isso nos fala muito, nos deixa bem claro da força desse centro, tá legal? E eu acho que é legal até citar, quando a gente fala desse programa, não entrando a fundo, mas é justamente por ele ser mais uma opção, né, Francisco? Para quem está com esse objetivo de mudar e realmente migrar para o Canadá, a gente fala que ele pode ser um programa prático de você entender ele, mas ele acaba sendo mais uma opção quando a gente fala que tem diversos programas ali, falando do federal, da província de Ontário, e agora você tem o da cidade. Então, é mais um streaming aí para quem está buscando, né, essa oportunidade de futura de imigração. Um fato interessante, Francisco, que eu estava até lembrando agora, a gente falando de empregabilidade na cidade, recentemente, quando eu estive em Sault Ste. Marie, eu tive uma reunião com a prefeitura da cidade. E um dos fatos muito interessantes que eles citaram para mim, que além dessa empregabilidade que a cidade tem, ele falou, William, a prefeitura falando, é muito fácil você abrir uma empresa em Sault Ste. Marie. E a gente tem buscado isso, novos empreendedores. E a gente sabe, e ele falando que o Brasil é um país empreendedor. Então, diversas oportunidades, a gente está falando de empregos e tudo mais, mas a cidade em si, ela oferece toda a estrutura para você também empreender. E eu falo sempre isso também, pensem nessa oportunidade também, de você abrir o seu próprio negócio na cidade de Sault Ste. Marie e crescer lá gradativamente. Isso aí, eu amo o Canadá, meu amigo. Burocracia, zero. Zero. Vamos lá, então. O André perguntou, existe curso na área de TI?
Sim, sim. Inclusive, um dos principais cursos que a gente tem é o de programação, que é um diploma de 2 anos. Nós temos cursos de desenvolvimento de aplicativos, e aí já vai para pós-graduação de Network Architecture. Então, tem diversos programas, e aí já entra para robótica, outros programas de robótica também. Então, tem tanto pós-graduação quanto os diplomas de 2 anos que vão te atender muito bem na área de tecnologia. Maravilha. Pergunta da Elisa. Verifiquei no site do Schoology que há cursos com nomenclatura de Certificate e não graduação. Qual a diferença que isso impacta no mercado de trabalho no Canadá? Posso falar um pouquinho aí, grande William? Por favor. Elisa, eu fiz eu fiz há pouco tempo atrás agora um webinar que eu falei exatamente disso, tá? O que se dar importância ou não, tá? Na procura do seu curso. Eu te diria que muito mais importante que a nomenclatura do curso, até porque províncias diferentes têm para o mesmo curso nomenclatura diferente, e no Canadá a mão de obra ela move, né? A migração dentro do Canadá é algo muito forte, tá? Eu diria que o mais importante é que a gente analise aonde você quer chegar, o que você quer fazer e analisar as matérias do curso, e não a nomenclatura do curso. Por exemplo, você fala em Certificate. O Certificate ele pode ser um curso de 1 ano, básico, ou ele pode ser um Graduate Certificate, que é uma pós-graduação. Se fosse em Vancouver ou em BC, ele se chamaria Post-Degree Diploma. O mesmo Ontario Graduate Certificate de Ontário. Então essas coisas elas não são tão importantes. O importante é a grade daquele curso, algo que vai te desafiar, algo que te vai fazer querer crescer como um profissional, tá certo? Porque isso vai te ajudar com o processo do seu visto inicial, porque hoje você precisa encaixar, o primeiro visto que você está pedindo é um visto para melhorar na sua carreira e voltar para o seu país de origem, tá? É esse o visto que você está pedindo. Então, assim, e depois, para te ajudar a se manter aqui no Canadá, a querer crescer e tudo mais, é muito mais importante do que o nome do curso, né? Concorda comigo, grande William? 100%, Francisco. É justamente que aqui no Brasil a gente tem esse costume, né, da nomenclatura do programa, e a gente dá muito foco a isso, né? E no Canadá não é desse jeito que é visto. Eu conversei com uma pessoa aqui, uma profissional, que é uma cliente nossa, maravilhosa, que trabalha aqui ajudando as pessoas a entrar no mercado de trabalho. Ela falou uma coisa assim em relação ao curso, em relação ao nome da instituição de ensino, né? Que é uma coisa que no Brasil a gente tem muita preocupação, né? Porque o Brasil é uma sociedade hierárquica. Aqui no Canadá isso não funciona assim. O ser humano é muito mais importante do que o nome, o título do curso que você fez, ou o nome da instituição que você estudou. A sua apresentação, você como pessoa, tem muito mais valor, tá legal? É claro, dependendo do curso, eu quero ser professor de uma, sei lá, de uma UBC. Aí sim, eles vão te exigir um PhD, você tá entendendo? Mas tirando essas exceções, tá? Aí a coisa ela não tem tanto valor ou tanta importância quanto você como ser humano, como você se apresenta numa entrevista, como você se coloca para aquela empresa, né? A linha, né, de evolução da sua carreira. E essa linha de evolução, você pode, por exemplo, ser um advogado e, em vez de fazer uma pós-graduação, fazer um diploma em algo relacionado ao meio ambiente. É meio indiferente se o título daquele curso é uma pós-graduação ou é um diploma, entendeu? Então são coisas assim, às vezes uma pós-graduação é mais interessante, às vezes o diploma é mais interessante, mas o mais importante é a linha de pensamento dentro da sua carreira, né? Exato. Vamos lá aqui, pergunta da Angelice. Sou formada em licenciatura em Biologia, trabalho como professora de Biologia, mas também sempre me identifiquei com a questão ambiental. Se eu quisesse trabalhar nessa área, o que eu poderia fazer? Primeira coisa é conversar com a Priscila, não é isso? Isso, esse é o caminho. Angelice, para que ela abra, a gente não consegue fazer isso aqui agora, mas para que ela abra as matérias dos cursos para você, Angelice, para você ver o que você tem mais intenção, mais interesse em fazer, né? O que você tem paixão em fazer. O Canadá, ele te dá esse luxo de você escolher algo que você tem paixão por fazer. Você não precisa só escolher alguma coisa, o que tem emprego amanhã, né?
A taxa de desemprego do Canadá ela é desse tamanhozinho, é um baita de um país estável, é um país que socialmente, né, e em termos de estabilidade econômica, ele é muito mais evoluído que os próprios Estados Unidos, pessoal. Então, assim, é difícil a gente virar essa chavinha, né, mas é importante que você entenda isso, tá legal? E só acrescentando, Francisco, o que eu acho que é importante também, e principalmente para nós brasileiros, é que a gente sente falta dessa receptividade muitas das vezes, né? E quando a gente vai para uma cidade grande, a gente acaba tendo menos isso. E aí em Sault Ste. Marie, por exemplo, essa receptividade é muito clara. Eles têm um perfil, tanto a cidade quanto o college, Francisco, de comunidade, de tentar ajudar, de fazer o possível para te ajudar de alguma forma. E isso foi o que eu senti quando eu fui para o Sault College, dos professores, do corpo diretivo, falando muito do college, que os brasileiros vão ser muito bem recebidos lá. E pela cidade também. Por exemplo, eu tive uma reunião recente, Francisco, com uma associação chamada Latino-Hispânica, da cidade de Sault Ste. Marie. E essa associação, a presidente da associação, deixou muito claro para mim, falou, William, a gente quer brasileiros, porque tem muito poucos brasileiros na cidade hoje, e eles querem receber, porque ela, inclusive, é colombiana, e ela está lá cuidando dessa associação, e essa associação faz o quê? Tudo que você pensa, ela te ajuda, além do suporte do college para você encontrar emprego, para fazer feiras de carreira no próprio college, essa associação tem um contato direto com o college e com a prefeitura, ela mesma organiza eventos, ela faz interações de diversas comunidades, e ela aceita trabalhos voluntários lá, que ajuda muito na sua rede de networking. Então, é mais uma oportunidade para primeiro entender o carinho que as pessoas vão ter com os brasileiros que vão lá para a cidade, o seu network que vai ampliar, saindo do college. Na verdade, no college, você já começa a construir esse seu relacionamento, tanto com os estudantes, quanto com os professores do college. Se voluntariando numa associação como essa, isso vai te dar uma amplitude enorme de conhecer como funciona a cidade, até ter contato com prefeitura, com outras organizações. Então, isso é para mostrar o quão a cidade é realmente warm, né? O quanto ela quer cuidar das pessoas e receber, e está preparada justamente para receber os brasileiros por lá, né? Exatamente. Pessoal, vou fazer o seguinte, que a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu vou responder mais uma dúvida aqui que eu achei muito importante. Legal. E eu achei que ela engloba a dúvida geral, tá legal? Então, assim, eu vou responder ela. Mas antes disso, só falar para vocês, né? A 3RH tem promovido uma série de webinars toda terça, tá? E quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Daí de Brasília, às 4 horas da tarde daqui de Vancouver, 7 horas da noite de Toronto, com temas super importantes, né? Para ajudar vocês nesse projeto tão bonito, né? Que é uma mudança para o Canadá, tá legal? Então, a gente vai falar sobre MBA na quinta-feira, agora, dia 28. Mas vocês vão ver e vão se apegar... Desculpa, pessoal, é home office. Cachorrada! A gente coloca um pedindo ali para o pessoal não bater na porta, mas eles batem, não tem jeito. Acontece. Então é o seguinte, a gente vai falar sobre MBA aqui no Canadá e vocês vão ver, eu vou tirar alguns mitos aí desse nome aí, tá, grande William? Mas a gente vai falar aí um pouco de imigração mais geral, como nessa questão do college e tudo mais. Então vai ser no dia 28, na quinta-feira, tá legal? Nessa quinta-feira, às 8 horas de Brasília, tá certo? E fale, doutor. Só então, quando você for encerrar, só para a gente falar a questão dos valores do Sault College, que está bem diferenciado também. Pronto, eu vou ler essa pergunta aqui que eu achei super legal. Tá, e aí vou deixar você falar da questão dos valores e tudo mais, né? Legal. Pergunta da Marcela. Ela coloca, olá, boa noite. Não sei se a pergunta cabe para a conversa de hoje, mas sobre a saúde. Claro que cabe, Marcela, e ela é super importante. Por exemplo, quando o estudante está matriculado no Sault College, tem direito à saúde pública ou precisa seguir outros critérios? Obrigado. Posso responder, grande William? Fica tranquilo, manda bala. Então, vamos lá, então, que essa aí é uma parte que envolve mais a agência, né? Essa é uma preocupação da agência do que a escola. A preocupação da escola é te dar uma educação de qualidade. A agência vai estar envolvida em tudo isso que envolve um projeto tão bonito quanto a vinda para o Canadá. Marcela, o Sault College fica na província de Ontário. A província de Ontário,
ela tem uma regulamentação sobre a saúde para alunos internacionais, tá legal? E eu vou te explicar isso aí. Enquanto você for aluno internacional, tá? Enquanto você não tiver com visto de trabalho, lá que depois você vai ter direito ao PGWP, né? Estudando no Sul College, você não tem direito ao sistema de saúde da província. Isso aí, Marcela, não é um deal breaker, não é para você ficar desesperada, tá legal? A 3RA Intercâmbio tem um seguro-saúde que é super, o Sul College provavelmente trabalha com o mesmo, é com o Guardman que vocês trabalham, William? É isso aí. É um seguro-saúde que ele é super barato, tá legal? Ele funciona muito bem, tá certo? Então, assim, diria que o valor mensal em torno de $60, por aí, mais ou menos, por pessoa. Então, não é uma razão para você não ir para a província de Ontário. Eu diria que hoje quase 50% dos nossos alunos vão para a província de Ontário. Então, enquanto você for estudante, você não tem direito ao programa de imigração da província, mas você pode utilizar um seguro de saúde privado, a 3RA Intercâmbio tem, os colleges têm, ele é super bom, super barato, tá legal? E tem um outro, porém, existe um loop nessa história. Se você vier para cá com o seu cônjuge, tá? Se você vier para cá com o seu cônjuge, ele conseguindo, tá certo? Um trabalho, um contrato, que é um contrato simples, mas ele conseguindo bater com o que a província exige, que é pouca coisa, ele pode pedir o seu cônjuge, ele pode pedir o plano de saúde da província. Aí se torna gratuito para a família inteira, tá legal? É muito comum isso aqui. É até uma das coisas que a 3RA tenta fazer, é colocar a pessoa com a maior empregabilidade no mercado de trabalho e a pessoa com a menor empregabilidade no college. E para ajudar com diversas coisas, e essa é uma delas, porque essa pessoa entrando no mercado de trabalho e tal, conseguindo bater ali o que a província exige, que são poucas coisas, e a 3RA Intercâmbio vai te ensinar o que é necessário, tá legal? Você pode inverter e pedir o sistema de saúde da província, tá legal? Isso, só Doutor William, vamos lá, da... você queria falar em termos de valores. Ninguém quer saber preço, né? Preço é uma coisa que não interessa, né? Quase nada, né? Ainda mais com bola baratinha. É importante assim, né? Na verdade, só complementando, o estudante do Sul College, ele já vai, dentro da tuition, já está o valor do seguro dele, de saúde, tá? Então, isso já está incluso dele. E falando já justamente da tuition, Francisco, que é um grande diferencial do Sul College também, além de todos esses benefícios que a gente acabou mostrando, entendendo principalmente o momento que a gente tem vivido hoje, com a nossa instabilidade econômica, com a alta do dólar, o Sul College está olhando para justamente receber brasileiros, ele quer receber brasileiros lá. Então ele pegou e está oferecendo para os próximos 3 intakes, por enquanto, Francisco, e a gente está falando de setembro desse ano, que as vagas ainda estão em aberto, janeiro 2021, que acabaram de abrir as vagas, as aplicações para janeiro de 2021 já estão sendo aceitas, e maio de 2021. Quando a gente fala de janeiro, as vagas já estão abertas, é importante a gente passar que a procura sempre é muito grande, né, Francisco? É o mundo inteiro procurando os colleges do Canadá. Então, para quem tem a oportunidade, quem já se planejou, deixou tudo isso pronto, entre em contato com a 3RA para ver os detalhes finais, para o quanto antes fazer essa aplicação lá para o Sul College, para a gente poder garantir essa vaga, que é esse o momento que a gente fala, né? Que alguns momentos são justamente para a gente preparar e agir. Então, esse, acredito eu, que seja o melhor momento para você conseguir fazer isso junto com o pessoal da 3RA. E o Sul College, para esses próximos 3 intakes, ele está dando $1.000 para o brasileiro por semestre. Ou seja, se você entrar agora em setembro desse ano, em janeiro do ano que vem, ou até maio do ano que vem, você vai ter $1.000 por semestre. Se a gente falar de um curso de 2 anos, por exemplo, um curso de Computer Program, como perguntaram por aqui na área de TI, são 2 anos. Você vai ter $4.000 em scholarship, que é a bolsa para o brasileiro. Se você aplicar, tiver a documentação em ordem com o pessoal da 3RA e fizer a aplicação lá para esses 3 intakes, um desses 3, você já vai ter esse desconto adicional. Então, é mais uma vantagem que aquilo que a gente estava comentando, né, Francisco? Que o momento acaba trazendo, né, algumas oportunidades. E eu acho que essa, principalmente dentro da província de Ontário, faz uma diferença muito grande, né? Com certeza.
Te agradeço demais aí, doutor. Vamos então aí em breve, pessoal. Quero ver todo mundo lá, né? Isso, Saint-Marie. Será um prazer ajudá-los, tá certo? A nossa querida Priscila está aí para ajudar vocês, para orientar, tá certo? No que for necessário, né? Para uma caminhada tão bacana como essa. William, até a próxima, meu garoto. Muito obrigado por mais uma participação aqui. Então, pessoal, vocês vão receber por e-mail, tá? Um link com essa... receberam um link com o replay, tá certo? Conversem com a Priscila, será um prazer orientar vocês aí numa caminhada tão bonita quanto essa. Doutor, um abraço forte, fiquem em segurança, todo mundo em segurança por aí, e até a próxima. Na próxima quinta-feira, pessoal, quinta-feira já agora, às 8 horas de Brasília, a gente vai falar sobre importância da consultoria, vou desvendar falar alguma coisa sobre desvendar a questão do MBA e tudo mais, como isso pode ajudar ou não na sua caminhada de imigração. Então, espero vocês agora na quinta-feira, às 20 horas de Brasília. Um abraço grande, doutor, uma ótima noite a todos. Um abraço, Francisco. Você que vai precisar terminar aí, porque a gente teve um problema técnico, você verdade. que está no comando, meu amigo. Eu vou continuar aqui com o pessoal, pô. Tá certo. Ó, pessoal, a Priscila colocou aí o link, tá? 3ra.ca/MBA, tá? Vocês também vão receber por e-mail o link para se inscreverem nesse webinar e é gratuito também. Um abraço, doutor. Encerra aí para a gente. Boa noite, gente. Canadá. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.